Bom, perfeito. A gravação foi iniciada. Agora sim, bom dia a todos. Eu sou o Carlos, da assessoria de comunicação da Anvisa. A gente vai ter essa entrevista coletiva com a diretora da Anvisa, Meiruz Freitas, responsável pela área de medicamentos e vacinas da Anvisa, e também relatora desse processo que a gente acabou de aprovar para a excepcionalidade de importação de vacinas e medicamentos para enfrentamento da monkeypox. Avisos bem rápidos, tá? As inscrições podem ser feitas pelo chat, tá? Quem preferir pode escrever a pergunta no chat, mas ou pode se inscrever e no momento eu chamo e a pessoa, o jornalista, pode abrir o microfone e fazer as questões que desejar, tá bom? Nossa entrevista aqui, a previsão é de durar até 30 minutos, tá? Então vamos até meio de 20 no máximo. Eu vou pedir a todos os colegas e todas as colegas que mantenham os seus microfones fechados no momento em que não estiverem interagindo ou encaminhando algum questionamento. Já tenho inscrição aqui no chat do CD Silva, do Brazilian Report. CD, você quer fazer sua pergunta por áudio? Sim, posso falar por aqui. Pois não, por favor. Ok, a minha pergunta é se as novas regras são semelhantes às que valeriam ou foram aprovadas para a Covaxin no ano passado, ou seja, em vez do fabricante, no caso a Bavarian Nordic, por exemplo, pedir a autorização de uso emergencial ou pedir o registro no Brasil, isso é dispensado e aí o próprio Ministério da Saúde, que vai ser o responsável pela importação, ele faz a importação e pede para a Anvisa autorização para importação, como seria o caso da Covaxin, as regras aprovadas para a Covaxin. É isso? Bom dia, obrigada. A regra da importação é semelhante ao COVAX Facility. Entretanto, o procedimento é um pouco diferente, porque esse procedimento, a Anvisa fez uma regulamentação para que o Ministério da Saúde submeta à Anvisa anterior ao processo de importação um pedido de dispensa de registro. Nada mais é do que uma forma para que a Anvisa faça uma avaliação do produto, faça considerações desse produto frente ao cenário internacional, considerando as avaliações de outras autoridades, a troca de informações, os relatórios de avaliação dessa autoridade, permitindo que esse produto possa ser usado no Brasil. O que foi aprovado hoje foi uma forma mais simplificada para que a Anvisa faça essa avaliação, a pedido especificamente do Ministério da Saúde, considerando a nossa previsão legal. Não tem uma empresa aqui no Brasil solicitando, não tem perspectiva de uma empresa solicitar, para a gente fazer nos modelos de autorização de uso emergencial, mas usando uma competência legal do Ministério da Saúde, ele pode utilizar essa modalidade, a Anvisa faz uma avaliação, a partir dessa autorização, a via da importação ocorre de maneira mais simplificada, semelhante como ocorre a importação via COVAX Facility. Obrigado, diretora. A próxima pergunta é da Márcia, da EBC. Márcia Fernandes, por favor. A Márcia mandou por escrito aqui, diretora. Gostaria de fazer duas perguntas pelo chat. Qual a importância dessa autorização registro de emergencial para combater a monkeypox no Brasil? E segundo, no caso de mulheres que estão amamentando e percebam que estão com suspeitas de estarem com a doença, a Anvisa tem alguma orientação? Podem continuar a amamentar? São duas questões aí no chat. Essa medida, ela permite que a Anvisa faça uma avaliação do produto que o Ministério da Saúde pretende importar para o Brasil, que o Ministério da Saúde pretende adquirir. Então, essa medida, ela traz um olhar sobre o ponto de vista sanitário, traz um olhar sobre o ponto de vista de quais seriam as estratégias para monitorar o produto específico. Então, a gente só vai poder estabelecer caso a caso. O Ministério da Saúde solicita a importação do medicamento, a gente vai avaliar em que condições a autoridade listada na regulamentação aprovou. A gente está falando aí praticamente
da autoridade dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, do Japão, a própria Organização Mundial da Saúde e do Reino Unido, a gente avaliaria quais foram as condições que essa autoridade aprovou esse produto, quais são as restrições, dá para a gente aprovar, deixar o uso no Brasil da mesma forma que esses outros países fizeram, ou se a gente precisa fazer alguma restrição e determinar ao Ministério da Saúde algum tipo de monitoramento específico. Então, só a partir do caso que o Ministério da Saúde submeter à Anvisa que a gente vai emitir uma posição sobre o produto. A Anvisa aprovou a dispensa para aquele produto, o Ministério da Saúde faz na sequência todas as importações que seriam necessárias, 1, 2, 3 ou quantas outras necessárias. Quanto à pergunta sobre a amamentação, as diretrizes o Ministério da Saúde estabeleceu uma diretrizes para o controle da doença. Eu acho que é muito importante olhar as diretrizes do Ministério da Saúde. A gente sabe até o momento que tem uma transmissão congênita, tem transmissão de contatos muito próximos. Isso é uma relação do caso, é muito importante que o médico entre nessa avaliação junto com o paciente, porque suspender a amamentação é sempre um risco. Então, eu diria que esse é o momento de avaliar sempre com o médico se é o caso de suspender a amamentação, a depender da situação da mãe. Obrigado, diretora. A próxima pergunta é da Melissa, do Globo. Ela, primeiramente, agradece os esclarecimentos prestados durante a reunião e pergunta se a Anvisa poderá negar a entrada e o uso da vacina ou do medicamento no Brasil quando o Ministério da Saúde solicitar a dispensa de registro. Se nesse momento a Anvisa entender que aquele produto tem um risco, tem uma informação adicional que pode colocar em risco a nossa população, a gente pode negar a dispensa do registro. E, ao negar a dispensa, negaria o processo de importação. Sim, a Anvisa tem o poder de manter a tutela no processo, tanto de aprovar quanto de reprovar. Próxima questão do colega Gabriel Brum, da Rádio Nacional. São duas perguntas. Após o pedido, em quanto tempo a agência fará a avaliação? Segunda pergunta. O Ministério da Saúde já sinalizou para vocês quando vai apresentar o primeiro pedido de importação de vacina ou medicamento? Importante lembrar que toda casa está mobilizada para ofertar e fazer as suas ações. Então, todo o tema aqui na Anvisa relacionado a uma solicitação de medicamento ou vacina para monkeypox, ele tem tratamento prioritário. Inicialmente, a regulamentação está prevendo 7 dias úteis, mas certamente, se a gente tiver todas as condições, o tempo será menor ainda do que o previsto originalmente. Então, estamos trabalhando com previsão de fazer essa avaliação cada vez mais célere, até porque a gente já fez discussões com várias autoridades, a gente conhece muito dos produtos. Então, faria uma análise a partir da submissão do Ministério da Saúde para verificar a origem do produto que o Ministério da Saúde está solicitando para o Brasil, verificar se são as mesmas características, se a gente qual que é o público-alvo que o Ministério da Saúde está solicitando o produto, e se a gente identifica a necessidade de alguma medida adicional, em especial de cuidado, monitoramento ou restrição de público-alvo. No momento, a gente não tem nenhum pedido prévio do Ministério da Saúde. Sabemos que o Ministério da Saúde, nas discussões com o Comitê de Emergência, o COI, eles estavam aguardando essa medida para que eles fizessem uma solicitação para a Anvisa. A princípio, me parece que o Ministério da Saúde já está em adiantada conversa com os fornecedores para aquisição no Brasil. Então, mas eu não sei ainda colocar quando o Ministério da Saúde fará essa solicitação para a Anvisa de dispensa e fazendo o processo de dispensa, em seguida a importação. Obrigado, diretora. Próxima pergunta é da Rebeca Borges, do Metrópolis. Uma pergunta se o Ministério da Saúde já sinalizou qual das vacinas pretende importar. Não, Rebeca,
Bom dia, o Ministério da Saúde ainda não sinalizou qual vacina, mas é importante falar que não tem muita variedade no mundo. Praticamente o que a gente percebeu são a mesma vacina com nomes diferentes. Nos Estados Unidos chama Janius, na Europa Ivanex, e eu acho que, salvo engano, PVA no Reino Unido, e quando a gente foi olhar no mundo, é a mesma vacina com uma marca, uma comercialização diferenciada. No Japão, tem uma vacina de segunda geração, e o Japão está trabalhando também com uma vacina mais recente. Mas o Ministério da Saúde ainda não estabeleceu, não dirigiu a Anvisa qual vacina pretende trazer. O que a gente percebe é que tem uma redução de vacinas geral no mundo, tem alguns estoques estratégicos que alguns países têm, mas mais utilizado praticamente pelas Forças Armadas dos países, e a gente não sabe ainda qual será a estratégia de aquisição do Ministério da Saúde. Não temos novas perguntas. Eu pergunto se alguém quer encaminhar mais alguma questão aqui pelo chat ou pelo microfone. Bom dia, Flávio. Você acabou de entrar agora. A gente está encaminhando as inscrições pelo chat. Se tiver alguma outra pergunta, pode encaminhar nesse momento. Bom, temos mais uma questão aqui, doutora Meiruzi. Melissa do Globo, novamente. Dá para dizer que a norma aprovada de hoje se traduz na permissão para importação? Eu acho que a forma melhor é que a norma aprovada de hoje permite a Anvisa fazer uma análise do processo, do produto, para fins de acesso à população brasileira. E esse produto chegará no Brasil pela via da importação. Então, permite o olhar da Anvisa, a avaliação da Anvisa, de forma que esse produto possa ser importado para o Brasil. Obrigado, diretora. Tem uma pergunta da Samantha Klein. Ela pergunta: há algum outro medicamento além do Tecovirimat destinado para monkeypox? Quais poderão ser liberados no Brasil? Sim, existe um outro produto autorizado em outros países. Eu só queria fazer uma consideração inicial. Esses produtos eram praticamente autorizados para utilizar, a gente poderia chamar de condições raras, né? Eram indicados para varíola, praticamente condições raras, não tinha amplo uso, praticamente utilizado para Forças Armadas, ou às vezes algum surto específico. E com a expansão da monkeypox, vários países tendo identificado a doença e alguns países tendo alguns casos graves, esses produtos passaram a serem considerados alvo. Os países começaram a fazer a extensão do seu uso. E nessa extensão de uso, tem praticamente 2 medicamentos, mas inclusive com perfil de segurança diferenciados. Eu diria que o TIPOX hoje é o medicamento mais avançado, que mais se conhece. Caso o Ministério da Saúde faça aquisição do outro medicamento, a gente vai avaliar ainda junto com a outra autoridade, utilizando o relatório, a aplicabilidade daquele medicamento para o Brasil. A princípio, o que a gente escutou do Ministério da Saúde, a primeira alternativa seria a importação e aquisição do TIPOX, né, que é o Tecovirimat. Não foi falada a aquisição de outro produto, mas assim, existe um medicamento, mas esse medicamento ainda tem uma condição de uso de menor segurança no momento. Obrigado, diretora. Temos mais uma pergunta da Carol Rossito, da CNN. Pergunta: queria confirmar o tempo da dispensa do registro. Carol, bom dia.
O prazo estabelecido pela Anvisa foi 180 dias. O Ministério da Saúde pode solicitar a prorrogação ou a renovação desse prazo a partir do momento que o Ministério da Saúde também entregue para a Anvisa um relatório com o monitoramento do uso do produto no Brasil, demonstrando que o benefício do seu uso superam os seus riscos. A Anvisa avaliaria esse conjunto de informações, avaliaria o cenário mundial e poderia prorrogar a dispensa de registro ou não. Mas, a priori, a validade são 180 dias, prorrogáveis por solicitação do Ministério da Saúde, mediante a apresentação de um relatório de monitoramento de uso no Brasil. Obrigado. Eu pergunto se tem mais algum colega, uma colega que queira encaminhar alguma questão. Aproveito para avisar que a nossa nota da Anvisa sobre essa aprovação de agora a pouco já está disponível no nosso portal. Estou colocando o link aqui no chat para que todos possam ter acesso. Temos mais alguma questão? Carlos, por ordem, eu tenho. Por favor. Certo. Eu gostaria de ressaltar a importância das pesquisas, gente. É importante que a gente continue a monitorar esse produto, acompanhando o cenário de pesquisas no mundo, mas a Organização Mundial da Saúde também, hoje, faz discussões que os países se juntem para pesquisar esses produtos, para verificar a manutenção da sua efetividade. Essa crise, mais uma crise sanitária que nós enfrentamos, vai nos desafiar a pensar em novos modelos de pesquisa clínica. E certamente a gente está partindo de produtos utilizados para varíolas, já conhecidos, e fazendo a expansão do seu uso. Então, o modelo de pesquisa vai impor também a todos os países a adotar medidas regulatórias e acompanhamento de pesquisa de forma diferenciada. E no meu voto, eu chamei a atenção para a capacidade do Brasil em desenvolver essas pesquisas. O Brasil é um país que pode se apresentar junto com a Organização Mundial da Saúde, para a gente ter a condução de pesquisas aqui no Brasil, para avaliar a efetividade das vacinas, tanto da vacina até mesmo quanto do medicamento. E as instituições brasileiras, elas estão aptas para compor esse rol de pesquisa junto ao Ministério da Saúde. Desculpa, junto à Organização Mundial da Saúde. Ok. Eu ressalto a todos que na nota que já está publicada no nosso portal da Anvisa, anvisa.gov.br, está disponível já também o voto da diretora relatora em relação a esse tema. Pergunto se teremos mais alguma questão. Bom, acho que conseguimos, então, esgotar todas as questões dos jornalistas, das jornalistas. Temos mais uma questãozinha aqui da Samantha Klein, diretora. A partir da permissão excepcional e temporária, quando o Ministério da Saúde ou os laboratórios poderiam pedir autorizações de uso permanente? O que é necessário? É importante colocar que essa é uma dispensa específica ao Ministério da Saúde. Nenhum laboratório, nenhuma empresa pode pedir a dispensa nos moldes que o Ministério da Saúde pode solicitar. Isso é uma previsão legal apenas para o Ministério da Saúde, considerando que o Ministério da Saúde é o grande responsável pelas políticas públicas de saúde no Brasil. Se um laboratório tiver documentações para submeter para a Anvisa, seja para fins de registro, autorização de uso emergencial, eles podem fazer já imediatamente, nós avaliaremos até se o produto tem mérito de registro ou não. Mas eu queria esclarecer que a gente fez também o benchmark com os países e até mesmo com os laboratórios fabricantes, e nesse momento, a sinalização que nos foi dada é que não há interesse de solicitar ao Brasil o registro, nem mesmo uma via de autorização de uso emergencial, entregando o pacote de dados da própria empresa para a Anvisa. Isso está todo mundo correndo atrás desses produtos. Então, cada país está utilizando a sua estratégia
Como esses países que eu citei, praticamente o Canadá, os Estados Unidos e a Europa, já tinham autorizado esse produto para varíola. E agora fizeram a extensão. Mas, no momento, nós não temos pedido, não temos nem previsão de submissão de um pedido por uma empresa de registro no Brasil. Obrigado. Pergunto se temos ainda alguma questão dirigida à diretora. Eu acho que tem uma pessoa aguardando para entrar, diretora Meiros. Eu vou pedir para ti 1 minuto, por gentileza. Ok. Enquanto isso, pergunto se tem mais alguma pergunta a ser encaminhada, por favor. Oi, boa tarde. Olá. Tudo bem. Já que estamos aí aguardando, né? Só para confirmar, a diretora disse então que essa autorização feita hoje, ela é exclusiva para o Ministério da Saúde, né? Então não tem essa possibilidade de nenhuma empresa. Uma empresa teria que ingressar com uma solicitação específica e aí a Anvisa teria que se reunir novamente para deliberar. Então, são procedimentos diferentes. Olá, Samanta. Sim, essa é uma medida regulatória específica para o Ministério da Saúde. Só o Ministério da Saúde que pode utilizar essa via. O Ministério da Saúde nos solicita para trazer o produto para o Brasil. Nós avaliamos avaliamos todo o contexto de uso desse produto, o relatório da autoridade, e falamos, Ministério da Saúde, você está dispensado de um registro, pode trazer o produto para o Brasil pela via da importação. Uma empresa não pode utilizar essa via. Se uma empresa quiser trazer o produto para o Brasil, ela vai ter que utilizar a via do registro, ou até mesmo de solicitar à Anvisa uma autorização pela via de uso emergencial. E a gente ainda não regulamentou o uso emergencial para nenhum produto para monkeypox. A gente está discutindo, olhando com o mundo, se a gente vai regulamentar. Mas certamente alguns produtos estão em desenvolvimento, algumas vacinas, inclusive da base que a gente chama de base de RMNA, né, que é a mesma base da vacina da Pfizer, e a gente avalia se vai ser oportuno a gente ter uma regra de autorização de uso emergencial para a empresa que solicite a Anvisa. Mas essa regra é específica. A Lei 9782 prevê que a Anvisa pode fazer isso apenas para o Ministério da Saúde. Obrigado, diretora. Obrigada. Uma última rodada, perguntando aqui se temos mais alguma questão dos colegas. Bom, acho que conseguimos esgotar o tema. Tá certo, gente? Muito obrigada. Agradeço a paciência de vocês, inclusive de assistir a reunião da diretoria colegiada. Até mais. Obrigado, diretor. Aviso a todos que qualquer questionamento também pode ser enviado para a nossa assessoria de imprensa. O e-mail está aí no nosso chat. Uma boa tarde a todos.